Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Por vir ao Corinthians, porque trata-se de um desafio, algo novo, algo que ele está muito motivado. Que ele sabia da situação do clube, de pressão, claro que sim, né? O jogador quando vai, basta dar um Google hoje, né? Você percebe o que está acontecendo lá do outro lado do mundo e ele mesmo isso percebeu que a torcida é incrível, percebeu uma motivação a mais então para vir jogar aqui, então ele sabia de toda a situação. Sobre as suas características, né? Ele fala que é um cara que joga de 9, atacando o espaço, né? Pode também segurar zagueiro, mas que ele é muito forte no jogo aéreo. Isso foi uma autodescrição do próprio Héctor Hernandes, tá? Falou sobre as condições também do Corinthians, né? Ele falou que poucos clubes na Europa têm as condições que o Corinthians tem, nível Champions League. E ele assistiu durante a semana o derby sub-17 na Fazendinha, no Parque São Jorge. E aí ele foi questionado, cara, o que você foi fazer lá? Ele falou assim, eu estava em casa, né, vi que tinha um jogo lá, eu gosto de acompanhar futebol, fui lá dar uma moral pra molecada. Aí mais à frente, ele é questionado pela Bianca Molina, minha amiga, sobre a final do futebol feminino, né? O Corinthians é muito forte, meteu 3-1 no São Paulo no jogo de ida, e tem esse jogo no fim de semana, se daqui a pouco, no domingo, acho que 10 da manhã, ela pergunta até assim, se no sábado der tudo certo, o resultado for positivo, o que você acha de domingo ir lá dar uma assistida, você pretende e tal? Aí ele, que horas? Cara, ele é muito engraçado, né? Gente boa, aí todo mundo riu na sala, né? 10 da manhã, ele... Então, vamos ver o que acontece, vamos ver primeiro o resultado de sábado, se tá tudo bem e tal, aí vamos ver e tal. Deu aquela desconversada, porque ia ter que acordar cedo. E aí depois ele faz a frase que chamou mais atenção em toda a entrevista, né? O repórter pergunta para ele se ele conhecia o Corinthians, o que ele sabia do Corinthians, se ele buscou informações, se ele deu um Google e tal, como é que ele conheceu o Corinthians e tal, mais ou menos assim nesse sentido. E ele fica ouvindo a pergunta e tal, aí vem para ele e fala assim, olha, se não conhece o Corinthians, temos um problema, né? Como quem diz, caramba, se eu não conhecesse o Corinthians, se um jogador de futebol não conheceu o Corinthians, temos um problema. E isso mexe muito com o torcedor, né? Porque, saber que o torcedor, que o Corinthians, né, um clube conhecido no mundo europeu, no mundo da bola, na Europa, nas grandes ligas, né, a ponto de um jogador que até então desconhecido do grande público, né, vamos combinar assim, estava lá em Portugal e aí ele diz isso. Gente, se não conheceu o Corinthians, temos um problema. E realmente é uma das principais marcas do mundo, não só do futebol brasileiro. Acho que mais ou menos essa foi o resumo do Héctor Hernandes, que eu gostei muito. E gostei do futebol dele também, tá? Acho que ele é um cara que pode agregar, um cara que tem domínio de bola, um cara que sabe o que fazer com ela, tem visão de jogo, ele tem coletividade, ele chama os companheiros para tabelar com ele. Isso nos poucos minutos que deu para ver dele em campo com a camisa do Corinthians. Acho que ele pode corresponder ainda muito mais. E para fechar, o José Martínez, que assim... Logo que ele chegou, eu até falei assim pra vocês, caramba, o Martínez não me empolgou, volantão assim, né? Um cara que marca a lenha e assim, mais do mesmo. Você não vai esperar um volante que saia pro jogo, que arme o jogo, que seja amplamente técnico e tal. Não é ele, não é esse cara. Mas eu também preciso dizer, e fazer até um reparo aqui na minha fala, de que, cara, que bom que ele é assim. Porque os times precisam de um cara como o Martínez. Muitas vezes você abre meio campo com jogadores hoje, né? Os volantes, os meio-campistas, eles são camisas 10 que foram descendo. Então eles têm muita qualidade técnica para sair para o jogo, mas ao mesmo tempo você daqui a pouco, né, pode desguarnecer o teu sistema defensivo. Não tem como você ser exímio marcador e um driblador, um construtor. É muito difícil você casar as duas coisas. E o Martínez, cara, ele é aquele aquele chato que fica no encalço e marca e cerca e corre, e faz falta isso. Faz falta para propiciar, inclusive, que os outros jogadores de meio possam criar suas alternativas. Então, o Martínez, cara, ele tem me chamado a atenção exatamente por isso. Ele é um marcador? Mas ele não é nenhum grosso, né? Não é nenhum tosco, não é nenhum cara que do tipo assim, meu Deus, esse cara não sabe jogar bola, só sabe bater. Não, ele sabe chegar, ele sabe marcar, mas ele tem visão de jogo também. Faz algumas inversões quando dá, e corre, né? Corre o jogo inteiro.
foi uma contratação interessante. Ele foi questionado sobre o Philadelphia, né, que ele saiu de lá, a galera sentiu muita falta, e ele falou que não deixa de ser um desafio, né? Você sair de lá, onde ele ficou 5, 6 anos, e aí, de repente, né, ter essa motivação muito importante para poder jogar no futebol brasileiro. Tinha um sonho de jogar no Corinthians, falou isso, e aí quando chegou a proposta, não pensou duas vezes. Falou sobre a comunicação com o Memphis, né, que é um cara que está se esforçando para falar o português, mas aí, como ele jogou muito tempo nos Estados Unidos, ele também arranha no inglês ali para eles se comunicarem, né, questão de jogo, essas coisas. E ele chegou a conversar com o Otero, venezuelano, que passou pelo Corinthians, né, para pegar referências do clube. Tá morrendo de ansiedade para jogar mais e tal. Ele tá muito empolgado aqui e que o seu estilo de jogo, que eu tava falando agora, né, que ele tem essa orientação do Ramon, né, que é um cara que pressiona bem, né, marca, cerca, mas que ele também tenta fazer isso no sentido de conduzir o ritmo do jogo e de que naquele momento conseguir, né, passar calma e tranquilidade para a equipe, mesmo tendo um jogo muito... Treinou com o Memphis Depay, que está evoluindo a cada dia. Um provável Corinthians, tá? Eu não tenho informação da escalação, só estou dando a minha opinião, meu discernimento do que eu acho que o Ramon Dias vai fazer. Eu acho que ele vai com o Hugo Souza, com o Mateuzinho, ou o Fagner, né? Tem sempre essa dúvida agora. Na zaga, o Félix Torres e o Kaká, porque o André Ramalho segue não, né? Está suspenso, né? E na lateral esquerda, o Matheus Bidu, que voltou a treinar hoje tranquilamente, né? Está recuperado de um problema muscular. No meio campo, eu acredito que ele vai com José Martínez, Charles, o Carrídio e o Garro. Mas eu, Samir Carvalho, iria com o Igor Coronado. Eu acho que o Coronado tinha que ser titular no Corinthians, porque é um jogador... ele não aguenta 90 minutos. Então tira, joga enquanto aguenta. Aí o treinador tem que ter o discernimento, né, Cosme? Eu acho ele também muito... Lá na frente é Thales e o Roberto, porque a gente não sabe ainda se o Depay inicia o jogo. Se iniciar, né, um dos dois sai para a entrada do Memphis Depay. Agora, na questão do Coronado, por exemplo, a dúvida é, o Coronado não aguenta 90 minutos que estão falando. Apesar que aguentou no último jogo. Mas, por exemplo, vamos supor que seja verdade isso, que ainda ele não aguenta 90 minutos, que não tem intensidade para isso. Você deixaria de escalar o jogador por isso? Ou você tiraria quando você vê que o jogador já está cansado, enfim? Então, se a gente para pensar sobre o esquema tático moderno, não chegou ainda no Brasil. Então, ainda no Brasil ainda funcionam dois meias talentosos, um time jogando com opções tanto criativas na direita como na esquerda. Por isso que eu acho que o Coronado eu também concordo com você, teria que ser titular, porque senão é muito fácil, só marca o Garro, como é que a bola vai chegar à frente? E é isso, o Memphis é uma contratação espetacular, jogador que vem de 2 Copas do Mundo pela Holanda, o jogador, se ele tiver a fim de jogar, é um jogador talentosíssimo, é um jogador que a gente também precisa ter, a diretoria precisa ter uma certa paciência, Ramon Dias também, é um jogador que gosta de mãozinha nas costas, é um jogador, mas tem muito talento. Eu vou apurar ainda qual foi o clube, tá? Não sei o nome do clube, mas sabe, então, qual é a informação? A informação é que ele recebeu uma proposta, mas não é só isso, eu tenho a resposta dele. O Coronado não aceitou a proposta que ele recebeu agora, antes do jogo, tá? Inclusive antes do jogo contra o Fortaleza. O Igor Coronado recebeu uma proposta, me falaram que a proposta era muito boa, tá? Que a proposta era muito boa. Deixa eu até pegar aqui o que, né, a fonte me disse, né? Me falaram que a proposta era muito boa, mas mesmo assim ele recusou, tá? Ele não quer sair, né, sem fazer história no Corinthians, foi o que me passaram aqui. Me passaram que ele é um camarada que ele tem a personalidade forte, mas é um camarada de caráter que está sempre focado, né, no objetivo dele, que é ser titular do Corinthians, tá? Né, por isso que ele chegou aqui no clube hoje. Então, o Igor Coronado recebeu uma proposta oficial e essa proposta já foi recusada pelo jogador, tá? Era uma baita de uma proposta, se ele quisesse ter ido embora, ele já tinha ido, mas ele resolveu ficar no Corinthians. É por essas e outras que eu quero o Coronado
titular no Corinthians, jogando bola, com vontade, recusando proposta, eu quero ele titular. E claro, né, tecnicamente e futebol ele tem para isso e merece. A gente viu cada um titular, pelo amor de Deus, né, velho? Até o Romero, eu prefiro o Igor Coronado que o Romero. Pô, o Pedro Henrique deve ter jogado mais que o Coronado. Eu vou puxar esses números. Não dá, velho, tá? É isso, tá bom, gente? Depois eu apuro o clube para vocês, não vai mudar nada porque ele recusou. A informação mais importante é, recebeu a proposta e ele recusou, tá? E o Coronado é valente, hein? Antes que venham aí os blogueirinhos, já vou logo avisando, hein? Se alguém meter o microfone na boca do Coronado e perguntar isso para ele, ele confirma. Porque ele não pipoca, não. Então vai devagar que aqui, ó, trouxe Memphis em primeira mão, meu irmão. Tá certo? Não tolero mais hater, não. Que foi surfar aí na questão do Coronado, eu trouxe uma informação correta aí inclusive, né, conversei ali com o Rafael, na verdade eu e o Rafael estávamos falando a mesma coisa, entendeu? E teve blogueirinho que foi surfar, se deu mal e viu, né, que na verdade, né, tanto eu como o Rafael estamos com a verdade, e ainda vou trazer o Rafael ao vivo aqui no canal, para a gente bater um papo, porque quando as pessoas gostam do Corinthians, como é o meu caso, né, tem amor pelo clube, tem história no clube, como é o meu caso, porque eu me considero que história no clube, né? O Cosme mesmo falou, Samir, você é o cara que deu em primeira mão o nome do estádio, né, o Química Arena, você é o cara que deu em primeira mão o Memphis Depay, tem história como um torcedor e ele também. Então, meu irmão, a gente não tem que ficar se expondo, não, igual ele falou lá, vamos se unir, ajudar o clube, tá tudo certo. Agora, os blogueirinhos têm inveja, os blogueirinhos. Um parênteses. Tô gritando aqui na Record. Não tem problema, né? Qualquer jornalista fica incomodado com haters, com gente mentirosa, com inveja. É muito difícil conseguir informação de bastidores. Quando você consegue, provoca inveja em muita gente. Eu sei que o Samir tá passando e ele tem muita credibilidade no que ele tá falando. Fiel, os ingressos aí pro jogo contra o Atlético Goianiense amanhã, às 16 horas, na Química Arena, pela 27ª rodada do Brasileirão, foram todos reservados, tá? A partida deve marcar a estreia do atacante aí, holandês, o Memphis, inclusive aí com recorde de público da temporada, tá? Obtido aí no Majestoso Diante de São Paulo. O Timão fez alerta que, apesar de adiantado, os bilhetes aí não necessariamente estão esgotados aí no fiel torcedor, tá? Então ainda é a chance de comprar. No Luiz Gustavo Bahia é mais uma das promessas com futuro encaminhado no Parque São Jorge. Sondado pelo Grupo Síria, e o volante sub-20 se aproximou de um acerto para a estação contratual junto ao Corinthians, com duração até o final de 2027. No vínculo anterior com o jogador era até 2025. Fiel, na minha opinião, o Coringão, nosso Corinthians vai vencer sim amanhã um Atlético, tá? Vai ser uns 3-0 no mínimo, tá? Um bom futebol. Vai ser um bom futebol apresentado. Eu tenho certeza disso, eu tô sentindo isso. Vai ser vai ser um bom, como é que fala? Vai ser um bom jogo, desculpa aí, Fiel. Vai ser um bom jogo aí pro Coringão. Eu tenho certeza que o Jordan vai fazer uma boa partida e trazer mais uma vitória e tirar o time aí dessa crise aí, desse rebaixamento, tá bom? Então é isso, um forte abraço a todos. Forte abraço não, se você curtiu o vídeo, se inscreve no canal, ative as notificações. Lembrando que os créditos desse conteúdo é de jornalista Chico Garcia do São Meu Carvalho, tá? Um forte abraço a todos, até o próximo vídeo, vai Corinthians!